Obrigado, meu querido irmão. Meus irmãos, convido todos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. E a gente vai retroceder, né? Acho que o presbítero Máximo avisou que nos meus cálculos eu fiz errado. E ele acabou ficando responsável por uma porção à frente. Então nós vamos falar a porção que faltou do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Iremos ler os versículos 13 a 16. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Diz o seguinte o texto sagrado: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não recebeu o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Será que você já foi barrado numa porta? Será que você já teve essa experiência? E se teve, você sabe que é porque faltava alguma coisa. Talvez um documento, talvez uma senha, talvez um nome numa lista, e dá aquela sensação: eu não tenho o que precisa para entrar aí. E muita gente sente algo parecido com Deus, não porque odeie Deus, mas porque pensa: religião é para quem se ajeitou, eu ainda não me ajeitei. Então a fé, ela vira uma sala de espera. Quando eu melhorar, eu volto. Quando eu parar de errar, aí sim eu vou me aproximar. Só que isso levanta uma pergunta incômoda. E se a nossa ideia de Deus, na verdade, virou uma catraca? Se for assim, ninguém entra pela porta, porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Em Marcos capítulo 10, acontece uma cena simples. Pessoas levam crianças para Jesus e os discípulos fazem o papel de seguranças bem intencionados. Eles barram, eles repreendem, eles filtram quem pode chegar. Mas Jesus reage com força: deixem vir, não impeçam. Ele não só fica no discurso, mas ele toma pelos braços, ele impõe as mãos e abençoa um por um. No caminho para a cruz, Jesus mostra quem tem acesso ao reino, isto é, a vida com Deus. Não é quem impressiona, mas quem recebe. E receber como criança não é desligar o cérebro, é parar de negociar com Deus e parar de tentar entrar por mérito. É o contrário disso. Não é uma dúvida intelectual, é autossuficiência. Se você hoje se sente do lado de fora, não fuja. Talvez a porta que você acha fechada seja exatamente a que Jesus veio abrir. Diante disso, nós percebemos que Marcos, ele não chega nesse capítulo à toa. Ele inicia o seu evangelho no capítulo 1. E logo no início do seu evangelho, Marcos vai apresentar o objetivo pelo qual ele escreve. No princípio é o evangelho, o Senhor, o Cristo, o Rei, o Senhor Jesus, aquele que se encarnou, o Filho de Deus. E esse reino que o Rei chega, ele exige uma resposta.
E nós já vemos no capítulo 1 também, capítulo 1, versículo 15. É arrependimento, é fé. Arrependa-se, porque o reino de Deus chegou. E essa linha, esse fluxo de pensamento, ele chega até a preparação do capítulo 10, verso 15. Porque o reino, ele não aparece como um troféu a ser conquistado, mas como uma dádiva a ser recebida, a ser recepcionada. E o próprio evangelho, ele dramatiza esse acesso ao rei e ao reino por gestos de aproximação, o toque. A gente já vê Jesus no capítulo 1 tocando pessoas. Ele toca gente impura, ele estende a mão e ele restaura pessoas não só das suas impurezas ou doenças físicas, mas principalmente do seu coração pecador, que o toque dele perdoa pecados. E isso vai se intensificando, até ser transformado agora em abraço, como nós vimos nesse texto. Nesse texto está num grande bloco, que nós já sabemos, desde o capítulo 8, versículo 22, inicia-se não só um caminho geográfico até Jerusalém, mas é o caminho de Jesus até a cruz. E nós atribuímos então esse bloco como o caminho da cruz, o caminho para a cruz. E é nesse grande bloco onde Jesus, ele forja os seus discípulos, onde os seus discípulos ainda não entenderam os valores do rei e do reino. Mesmo já tendo deixado tudo, tendo deixado seus empregos, tendo deixado as suas casas, ainda assim estão aprendendo. E está ficando cada vez mais nítido para eles quem é o rei, o que é o reino, quais são os valores desse reinado. Porque eles são como aquele cego que começa o bloco do capítulo 8, versículo 22, que vai sendo curado em etapas e vendo em etapas mais nitidamente. Então nós veremos nesse fluxo do argumento de Marcos, que Marcos ele vai avançar agora, quem é que pode se achegar a esse rei e fazer parte desse reinado? E é justamente aí que a nossa passagem, ela revela força, com a afirmação central de que no caminho para a cruz, Jesus ele vai identificar quem tem acesso ao seu reino. E nós vamos ver isso em 3 movimentos. Primeiro, será que o acesso ao reino é impedido. Segundo, que Jesus ele define o critério do acesso ao reino. E por final, Jesus mesmo confirma o acesso a esse reinado. Então vamos ver o primeiro movimento. No caminho para a cruz, Jesus ele identifica quem tem acesso ao reino. Então o acesso ao reino, ele é impedido por gente bem intencionada. Veja comigo o versículo de número 13. O que acontece? Então, lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus está no caminho para a cruz, já foi falado diversas coisas. Uma das coisas foi falado sobre o casamento, como o casamento é uma união inquebrável. E agora, coincidentemente, Marcos ele vai então demonstrar a união daqueles que ainda continuam casados, fruto, que são as crianças. E as crianças elas são trazidas, mas os discípulos impedem esse acesso. Veja no versículo 13, então lhe trouxeram algumas crianças. Estão levando crianças para Jesus Cristo. E esse trouxeram, que está no nosso texto, não é um trazer e depois parou. É um trazer continuamente. Continuamente, um após outro, trazia crianças para
perto de Jesus. Não é uma visita protocolar, agendada, mas é um movimento espontâneo do povo. E essa palavra é importante no contexto de Marcos trazer, porque se você for no capítulo 1, versículo 44, você vai ver que Marcos ele já falou que trouxeram oferta como uma prova pública de um milagre que Jesus fez para aquela pessoa que estava impura, uma reintegração social. Olha só a carga. E aí depois no capítulo 2, versículo 4, a gente vai ver que existia um paralítico que estava impossibilitado de ir, mas as pessoas não mediram esforços, e através desse esforço, eles demonstraram uma fé, que admirou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que curou o paralítico do seu pecado, o principal. E assim acontece agora com determinados pais, que estão trazendo os seus filhos, também como uma oferta, também para receber o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E talvez esses pais, pelo peso que essa palavra carrega no Evangelho de Marcos, estão com a intenção de que seus filhos eles recebam o principal, a cura dos seus pecados, porque eles já entenderam que as crianças também são pecadoras. E o fato de essas pessoas estarem trazendo crianças, quase como uma oferta viva, pedindo uma bênção, é incômodo para os discípulos. Por quê? Porque as crianças naquela época, como já foi falado, se você voltar talvez uma página na sua Bíblia, você vai ver no capítulo 9, versículo 33 a 37, que já foi utilizado o exemplo de uma criança, para mostrar que o reino de Deus é comparado àquele que serve a uma criança. Quem está servindo a essa criança, Jesus traz para o meio, esse é o que está me servindo. Mas veja, poucos versículos depois, uma criança que representava uma pessoa irrelevante naquela sociedade da época, e não crianças bonitinhas que a gente fica todo alegre quando vê as crianças subindo aqui. Não era assim naquela época, né? Eles achavam uma criança um grande fardo, alguém sem nenhuma utilidade, até completar pelo menos 12 anos de idade, onde eles teriam alguma utilidade, que é o aprendizado, onde ele frequentaria uma sinagoga, onde seria discipulado por algum fariseu ou escriba. Mas só que a criança, esse símbolo, significava falta de importância social, dependência absoluta de outra pessoa e ausência total de poder ou de mérito algum. Jesus Cristo falou que o reino de Deus é servir crianças como essa. Mas quando chega crianças como essa perto de Jesus, o que é que os discípulos fazem? Barram. Eles não entenderam, mais uma vez, o que Jesus quis falar e os valores do reino de Deus, porque os seus corações estão tendenciosos aos valores deste reino aqui, onde o mestre, onde o rei todo-poderoso, ele não pode dar atenção para aqueles insignificantes. A sua presença, a sua atenção, ela tem que ser merecida. Mas só que Jesus não vê assim. E o objetivo pelo qual aquela comunidade estava trazendo essas crianças para o rei Jesus era para que as tocasse. O texto diz, para que as tocasse. Então não é um ensino à distância, mas é algo pessoal. Os pais, eles querem que seus filhos tenham um contato pessoal com o rei Jesus, corpo a corpo. E isso é muito importante no Evangelho de Marcos, porque se você for estudar, as vezes que Jesus tocou alguém, houve mudança significativa. Houve perdão de pecados, houve impuro se transformando em puro, capítulo 1, versículo 14. Houve aquela mulher do fluxo de sangue que
tocou as vestes de Jesus, e nós vimos que essa mulher é usado como paradigma de fé, ou seja, essa mulher sim tinha fé, e ela toca o manto de Jesus, e quando toca o manto de Jesus, sai poder, e o poder restaura ela principalmente espiritualmente e fisicamente. E nós vemos que as multidões, desde então, querem tocar nele. E talvez essa comunidade, ela tivesse isso em mente, de que aquelas crianças tocando Jesus Cristo iria despertar fé nelas. Então eles estavam ali pelo bem das suas famílias, mas os discípulos do Rei Jesus, os apóstolos, aqueles escolhidos, aqueles que já foram evangelizar, aqueles que foram maltrapilhos para o evangelismo sem carregar comida, aqueles que estavam presenciando todos os milagres, estes os repreendiam. E mais uma vez, não era uma repreensão única, mas o texto ele tem um movimento. Enquanto vinha, falava, não pode, vai para lá. Vinha outra família, não, vai para lá, não pode não. Vocês não podem chegar perto do mestre. Então, continuamente, esse fluxo de pessoas que estavam querendo chegar perto do Rei Jesus com seus filhos, era impedido pelos discípulos. E essa palavra repreendiam também é muito significativa, porque é muito forte. Ela é usada quando Marcos ele mostra repreensão para demônios. Então veja a intensidade da dureza da repreensão que os discípulos de Jesus, enquanto estavam no caminho da cruz, estavam fazendo com aquelas pessoas que queriam ter acesso ao rei. Eles estavam sendo pessoas que estavam atuando como porteiros do acesso ao rei e, portanto, ao reino também. Porque só fazemos parte do reinado se tivermos acesso ao rei. E eles estavam filtrando a importância. É chocante. Jesus ele caminha para entregar a vida. Ele está caminhando para abrir acesso a Deus. E os seus discípulos estão fechando esse acesso. Enquanto o mestre avança rumo à cruz para derrubar o muro entre Deus e os pecadores, os discípulos estão construindo pequenas cercas para controlar quem chega perto do Rei Jesus. Na entrada de uma igreja, havia uma placa bonita. Aqui todos são bem-vindos. No mesmo domingo, uma mãe chegou com uma criança inquieta e disse, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu só queria que Jesus abençoasse o meu filho. O irmão da recepção, bem educado, respondeu, olha, é melhor a senhora ficar lá fora. Essa criança está fazendo muito barulho, está atrapalhando o culto. É para manter a ordem. Lá dentro, o pregador dizia, venham à cruz, venham os cansados. Lá fora, a mãe ouviu outra mensagem. Venha, mas não chegue tão perto não. Às vezes, nós nos parecemos como os discípulos. A gente não xinga, a gente não agride, a gente só repreende boas intenções. E sem perceber, a gente acaba virando porteiro, assim como os discípulos do Rei Jesus. Na igreja, em quais situações será que nós repreendemos a aproximação dos simples, de pessoas frágeis, de crianças, novos convertidos, visitantes feridos, em nome da eficiência, ou até em nome do decoro, ou até em nome da boa ordem? Quantas pessoas nós repreendemos através dos nossos olhares,
de ficar olhando assim e ficar encarando a pessoa em vez de prestar atenção no culto. E isso afasta as pessoas e tem dificultado o encontro das pessoas com o Rei Jesus. Enquanto família, quando pais tentam levar os filhos a Cristo, quais são as barreiras que nós, como igreja local, criamos? Será que a gente incentiva uma mãe cansada a estar aqui com seu filho? Ou a gente diz, está fazendo muito barulho, melhor você ficar lá fora? Ou será que a gente ajuda aqueles que chegam cansados e se esforçam para estar tendo acesso ao Rei e ao reinado? Nos nossos próprios corações, será que nós nos aproximamos de Jesus com simplicidade? Ou nós mesmos criamos pré-requisitos? Quando eu melhorar, eu vou. Será que eu tenho me colocado na fila dos não prontos para o rei e para o reinado? Meus irmãos, o impedimento dos discípulos provoca uma reação oposta de Jesus. E aqui Marcos ele vai mostrar que o problema não é pequeno, o problema é grande. Nós estamos vendo que no caminho para a cruz, Jesus ele identifica quem tem acesso ao reino. Primeiro nós vimos que o acesso é impedido por gente bem intencionada, versículo 13. E nós vamos ver agora, segundo ponto, que o acesso é definido por Jesus. Versículos 14 e 15. Veja comigo. Versículo 14 primeiro. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. E disse-lhe, deixai a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Primeira parte diz, Jesus, porém. Os discípulos, eles pensam de um jeito, mas o rei, ele está pensando de outro jeito. Já vimos, nos versículos 33 a 37 do capítulo 9, Jesus colocar uma criança no meio. E nós vamos ver agora, posteriormente também, nos versículos 35 a 45, Jesus mais uma vez redefinindo o que é grandeza no reino de Deus. Então veja como é difícil isso encarnar na mente dos apóstolos, quanto mais na nossa. E Jesus, porém, vendo isto, ele indignou-se, ele vê a cena toda, ele está vendo lá os discípulos barrando um após outro sendo trazido, e qual é a reação de Jesus? Indignou-se. Capítulo 10, versículo 41, você vê que essa palavra é usada quando os discípulos eles têm o seu orgulho ferido. Mas, diferentemente daqui, Jesus ele se indigna, não por causa do seu próprio orgulho, mas de ver os discípulos impedindo o acesso ao reino. E o que é que ele fala? E disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus ele diz uma ordem, ele fala algo pontual, uma ação decisiva. Ei, soltem já, soltem agora, deixa vir. Há um fluxo de procura, talvez os pais trazendo crianças e vindo, e do outro lado Jesus ele vê um impeditivo, são os seus apóstolos, que estão impedindo as pessoas de trazerem. Jesus ele manda remover essa barreira imediatamente. Ele não brinca com isso. Deixa vir a mim os pequeninos. Mais uma vez, vem a palavra criança, que significa dependência, ausência de status, ausência de mérito. É desse pessoal aí, que tem que estar perto de mim, do rei e do reino.
Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Não os impedis. Parem de continuar fazendo isso. Mais uma vez, é uma ordem que Jesus ele dá para os seus discípulos. Vocês estão colocando uma barreira indevida, assim como vocês fizeram com aquela pessoa que estava fazendo atos de milagres, expulsando demônios, atos de poder, e vocês diziam, não, esse pessoal aí não é da gente. Mas claramente, Jesus Cristo reconhece aquela pessoa como tal. Assim eles estavam mais uma vez colocando uma barreira onde deveria ser convite, onde deveriam ser facilitadores. Jesus explica para eles, dos tais é o reino de Deus. Os que têm a qualidade de representação dessas crianças, dependência, ausência de status e receptividade é o reino de Deus. E você lembra no capítulo 9, que reino e vida estão ali, lado a lado. Então a vida é dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão querendo viver. Deixa vir. Jesus ainda vai continuar falando, versículo 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E esse em verdade vos digo é uma fórmula que Marcos ele já trabalhou outras vezes. E toda vez que essa fórmula aparece, ela está trazendo uma realidade dura que tem desdobramentos eternos. Capítulo 3, versículo 28, ele fala sobre o perdão. Capítulo 6, versículo 11, usando essa mesma fórmula, em verdade vos digo, juízo por não receber a mensagem do rei e os seus mensageiros. Capítulo 8, versículo 12, ele diz, em verdade vos digo, não será dado nenhum sinal para vocês. Juízo de Deus. Capítulo 9, versículo 1, ele diz, o poder, em verdade vos digo, que não passará pela morte estes, que vão ver o poder do reino vindouro. E 9:41, em verdade vos digo, que esses serão recompensados. Então veja, todas as vezes que Marcos usou até agora, essa fórmula foi para questões categóricas e intensas sobre realidades futuras. E aqui ele está falando mais uma vez, em verdade vos digo, é veredito, é implicação eterna. Então vamos se atentar ao que ele fala. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Todo aquele, isso vale para qualquer pessoa, em qualquer tempo, quem não tiver uma fé infantil, não é uma dúvida intelectual, mas quem tiver autossuficiência religiosa, essa galera já está salvo. É o exemplo do jovem rico, que a gente viu, mas o jovem rico se arrependeu. O jovem rico, ele estava perguntando não como as crianças, vindo de mão vazia, ele estava vindo de mão cheia para o rei. O que é que eu faço? Ele já sabia que fazia muita coisa, mas as crianças são diferentes. As crianças, elas estão apenas para receber. Elas são totalmente debilitadas, elas precisam que alguém as carregue em direção ao Rei Jesus. A cruz, ela corta pela raiz toda a competição de grandeza que nós temos. A cruz humilha tanto o moralista quanto o meritocrata. Ninguém entra por cima, todo mundo entra como criança, aos pés do crucificado. É isso que Marcos ele quer nos falar. A igreja, se caminha atrás de Jesus, precisa se indignar com o que impede e se alegrar com aqueles que recebem as pessoas. Isso se parece como uma criança recebendo um presente. Por exemplo, no aniversário de Miguel, de 6 anos, ele ganhou uma caixa grande.
de presente. Ele não chegou e perguntou, olha, quanto é que custa essa caixa grande? Ele nem disse, olha, deixa eu pagar em parcelas essa caixa grande. Ele só abriu os braços, ele rasgou aquele papel e ele falou, é meu, tudo isso é meu. Na mesma festa, um tio chegou e brincou, Miguel, agora você tem que merecer isso aí, tá bom? Então faz o seguinte, vai lavar louça a semana, o dia inteiro. E o menino, ele travou, ele ficou confuso. Era como se o presente que ele recebeu tivesse virado salário. E muita gente tenta entrar no reino de Deus assim. Tenta entrar no reino de Deus com um currículo extenso, tentando fazer algo para Deus. Mas Jesus diz que o reino, ele não é prêmio para quem comprova merecimento. Ele é dom que se recebe como uma criança que chega de mãos vazias e sai de mão cheia, que está com o coração aberto, dependente, e sai em gratidão. Será que nós temos tratado o reino de Deus como salário? Como resultado de algo? Ah, eu fiz isso, por isso que Deus me honrou. Será que é assim? Ou será que a gente tem tratado como graça? Independentemente do que eu faça, independentemente do meu esforço, eu entro, eu me apresento. E isso me faz estar de mão cheia já agora. Já agora. Será que eu ainda estou tentando merecer ser aceito por Jesus? Qual é o meu currículo secreto diante de Deus? Será que a gente tem apresentado coisas que fazem a gente merecer a salvação? O que é que a nossa igreja, ela comunica na prática? Se arrependa agora e venha, que nós iremos caminhar juntos. Ou ei, venha só quando você estiver pronto. Quais são os impedimentos não escritos que a nossa igreja pratica e afasta pessoas do acesso ao rei e ao reinado? Veja, Jesus, ele não apenas fala, ele ensina o que ele acabou de ensinar. Nós estamos vendo no caminho para a cruz que Jesus, ele identifica quem tem acesso ao reino. Primeiro movimento é o acesso é impedido por gente bem intencionada, versículo 13. Segundo movimento é que o acesso é definido por Jesus. Nós temos que receber como criança o rei e o reino, versículos 14 e 15. E o terceiro movimento é o acesso é confirmado pelo próprio rei, versículo 16. Veja aí comigo, verso 16 diz assim: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Um desdobramento acontece da cena. O rei, ele corporifica a doutrina. É isso que ele quer que os seus discípulos façam. Eles não querem que os seus discípulos só aprendam e não reflitam o que aprendem. Corporifique, materialize isso. E o rei faz isso. Ele toma as crianças nos braços, ele abraça as crianças e ele mostra um sinal vivo de discipulado, que é contato, que é envolvimento. Ele impõe as mãos ao mesmo tempo, e nós sabemos que o toque de Jesus é transformador. E assim deve ter acontecido na vida dessas crianças. E as abençoava. Abençoava aqui não é qualquer, é uma forma de bênção intensa. Ele estava abençoando uma por uma. Veja o nosso rei, o que faz quando alguém quer ter acesso a ele. Ele não corresponde às expectativas, ele vai além das expectativas, porque lembra, aqueles pais estavam trazendo para Jesus tocar, mas Jesus, ele se envolve, ele se coloca na altura daquelas crianças e ele as abraça,
ele as abençoa e ele confirma que elas têm acesso ao rei. E nós devemos ser assim também. Nós devemos abraçar aqueles que querem ter acesso ao rei e ao reinado. Nós devemos nos voluntariar e nos doar, assim como o rei se doou, e abençoar essas pessoas, e discipular essas pessoas, e caminhar com elas, e tomar elas nos braços, assim como o nosso rei faz. É semelhante a uma criança que ela está na porta de uma escola, onde tem uma fila inteira para falar com a diretora, muita gente com assuntos importantes. No fim do corredor está lá um menininho pequeno, tímido, segurava um papel amassado e quase desistia. Quando chegou a vez dele, a diretora não disse assim: pode falar, mas ela se abaixou na altura do menino, chamou o menino pelo nome e diz: vem cá. Ela pegou no papel, colocou a mão no ombro dele e falou: eu estou com você. Na hora todo mundo entendeu. Ela não estava ali por pena, nem por tolerância. Aquele menino, ele foi recebido com total atenção por aquela diretora. E é isso que o Rei Jesus Cristo, ele faz. Ele não diz apenas venha e deixa entrar. Ele toma pelos braços, ele impõe as mãos e ele abençoa um por um. O acesso ao reino não é boato, é confirmado pelo abraço do próprio rei. Mas o Rei Jesus, ele não está aqui para abraçar as pessoas. Ele deixou a extensão do seu corpo, a igreja. E a igreja está aqui para abraçar essas crianças que chegam. Essas pessoas sem status. Essa pessoa sem nenhuma condição. E vem, nós vamos discipular você. Você que está desejoso pelo Rei Jesus, nós estamos aqui para você. Será que nós realmente cremos que Jesus recebe gente pequena? Ou será que eu acho que ele tolera no máximo? Tem gente que Jesus, ele está tolerando estar aqui. Se Cristo, ele acolhe assim crianças insignificantes naquela época, então nós não podemos ser menos que Cristo. Nós temos que nos igualar ao Rei que nós dizemos servir. E nós devemos se colocar na mesma posição e não como melhores do que todo mundo. Nós devemos agir discipulando e abraçando cada pessoa que quer ser discípulo do Rei Jesus, que quer chegar perto do Rei Jesus, que quer ter acesso ao reinado. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, depende de uma voluntariedade como o Rei Jesus teve. E a gente vai ver que o Rei Jesus, ele diz que a grandeza do reino e do rei não é colocar uma coroa e estar num banco sentado, governando, mas é descer, é sofrer, é dar a sua vida para resgate de muitos, é servir. Você e eu, nós não conseguimos abraçar ninguém, a não ser que a gente diga: eu vou abraçar essa pessoa, eu vou decididamente amar essa pessoa, e eu vou discipular e caminhar, assim como o Rei Jesus, ele caminha com todos aqueles que querem e se chegam a ele, estarem próximos do Rei. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer esse papel. Lembra do crachá e da catraca? Jesus diz: parem de impedir. Ele prova com gesto, ele abraça, ele abençoa. O reino não é prêmio, é dom. Quem não receber como criança, de maneira nenhuma entrará. Então, talvez você não creia no Senhor Jesus Cristo, você que está aqui, ou você que está nos assistindo. E diante dessa mensagem, o resumo que Marcos ele nos deixa é: arrependa-se e creia no Rei Jesus. Venha a Cristo de mãos vazias.
e você vai ter acesso ao rei e ao reinado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos também ficar sem mensagem. Mas a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo é: arrependa-se das barreiras que você e eu, nós construímos estando na igreja. A igreja é convite. Você quer vir seguir o rei? Nós iremos nos doar para que você siga. A gente vai ser ponte e não catraca que dificulta o acesso ao rei e ao reinado. É isso que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Peço que a igreja feche seus olhos, vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para te agradecer pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se encarna e vem trilhar um caminho difícil, o caminho da libertação, o novo êxodo que Ele inaugura e que Ele trilha até o fim, por pessoas que não merecem o seu toque, não merecem chegar à sua presença. Deus, que cada um de nós possamos ter essa consciência, como aquelas crianças, nós possamos chegar de mãos vazias, como mendigos e pessoas insignificantes, e saber que o Rei, Ele nos aceita e Ele nos capacita a trilhar esse caminho difícil da cruz que Ele trilhou, pelo seu poder, pelo poder do Evangelho. Deus nos faz nos apropriar desse poder soberano, do verdadeiro poder da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós, como igreja do Senhor Jesus, que possamos replicar esse amor do Rei, que nós possamos tratar os outros com respeito, que nós possamos tratar o outro com igualdade e não com inferioridade, para que a gente possa ser uma ponte entre o Rei e o reinado, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos refletir corporalmente essa doutrina maravilhosa do discipulado, e que a gente se distancie, meu Deus, do que os apóstolos estavam fazendo aqui, que nossos corações eles sejam trabalhados para não impedir e não ser filtro de ninguém que queira se achegar ao Rei Jesus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.